Bom, a gente decidiu fazer essa aula aqui para você poder ver de uma outra perspectiva como que é a gravação de uma narração, né? O Breitner, ele precisa fazer um vídeo sobre a trajetória cultural dele, a trajetória no audiovisual, para participar de um edital. A gente decidiu fazer narração porque a gente precisa trazer provas de que realmente ele fez tudo aquilo. Então, a gente vai colocar as imagens, fotos, vídeos, comprovando toda a trajetória cultural dele. Quando a gente grava a narração, é muito mais importante a gente prestar atenção na entonação, na ênfase, porque quando a gente narra, geralmente não sai tão natural, né? Porque a gente costuma ler e não sai de forma tão natural. Quando a gente fala para a câmera, geralmente a gente tem os gestos que complementam as nossas entonações, a velocidade e tudo mais. Na narração, a gente precisa prestar um pouco mais de atenção em tudo isso. Antes de começar a gravar, a gente vai fazer um aquecimento, porque principalmente para a narração é muito mais importante você prestar atenção no aquecimento, na sua dicção, se você está abrindo a boca, se você está falando cada palavra até o final, porque geralmente a gente tem costume de, no dia a dia, a gente falar cortando algumas frases, algumas palavras, né? A gente emenda uma palavra na outra. E quando a gente fala na câmera assim, passa, né? Só que quando a gente não tem o visual, tem só o áudio, é muito necessário que a gente fale de uma forma que a pessoa consiga compreender exatamente o que você está falando. E trazer a emoção, porque quando a gente grava o vídeo falando, a gente tem as nossas expressões que ajudam nos sentimentos, no que a gente traz para o que a gente está falando. Só que na narração, não. A gente não tem nenhuma expressão. E a nossa expressão está totalmente na voz. Então, a gente vai trazer essa expressão para a voz também de uma forma mais... um pouco mais forte do que geralmente a gente faz no dia a dia. E eu tenho um grande problema com dicção. Eu falo com a boca muito fechada, assim... Mas vamos lá, vamos pro aquecimento, porque o aquecimento é super, mega importante de fazer. Eu vou passar um exercício que toda vez que a gente ia ou pro teatro ou pra frente das câmeras, a gente fazia, que é destravar a língua, que é esse exercício aqui. A gente vai fazer exercícios exagerados no rosto para poder ir soltando. Tem o carinha de limão e o cara de leão, que viu um leão e assustou. Isso a gente fazia muito no teatro, principalmente para soltar as nossas expressões. Quando a gente vai gravar um áudio, a gente fala, não precisa fazer careta nem tudo. Gente, assistam vídeos de dubladores. Eles encenam completamente para a voz sair exatamente da maneira mais próxima da emoção que eles precisam ali. Squirrel, light 'em up. What? That's ridiculous. Differences don't matter. It's coming to Brooklyn, and it's got buck teeth and a cottontail. The revolution has begun. Liberated forever. Domesticated never. Yeah! Hey, I never do this, but can I get your autograph? Been following you for a long... I don't know what the Queen is worrying about. Então, quando a gente vai ler, faz careta, não tem problema. Sabe? Acompanha o sentimento que você está querendo trazer ali para sua fala. Quando você começa a falar, você vai ver que você vai saindo, você vai falando mais limpo, vai falando de forma mais clara. Como é que é o nome? Cara de limão? É que a gente falava no teatro, né? Cara de limão, quando você chupa o limão. E cara de leão, quando você assusta e vê um leão. É essa cara que você faz. Essa é a cara, Então, o Breitner, no caso, ele é homem, ele tem uma voz mais grave. Mas se você, mulher, vai gravar e você tem uma voz muito fina, lembra de fazer o hu-hu-hu-ah, hu-hu-hu-i, hu-hu-hu-i, hu-hu-hu-ó, hu-hu-hu-hu. Porque a voz, ela dá ela baixa um pouquinho pro grave para você passar um pouco mais de credibilidade e não deixar uma voz infantilizada. Então, vamos começar a gravar aqui. Uma das coisas que eu gosto de pensar é que tipo de trilha que eu vou usar para aquele trecho de narração, sabe? Por exemplo, como eu vou começar esse vídeo, eu quero que ele comece um vídeo
pra cima. Não quero um vídeo que já começa pra baixo, não. Eu quero que já traga pra uma frequência pra cima. Então, a sua voz também tem que acompanhar essa frequência. Não tem como você colocar um vídeo, uma música, uma trilha super animada e você gravar com uma coisa assim... eu era tal assim e a minha trajetória começou assim, muito triste. Sabe? Não tem. A sua narração, ela tem que ir de acordo com a frequência que você já quer começar o vídeo. Esse vídeo aqui, no caso, a gente vai começar de uma forma mais pra cima. Como que você iria ler esse começo? A minha história no audiovisual começa um pouco antes de me envolver diretamente com vídeos. Então, aqui você tá lendo. Você tem que pensar que você tá conversando com quem tá te assistindo. Então, você tá contando a sua história. Sabe? Não tem nada mais pessoal do que você contar tudo que você fez. Então, a pessoa que está te assistindo, ela precisa sentir que você está conversando com ela e não que você está lendo, tá? Então, a ideia é você falar mais ou menos assim. A minha história no audiovisual começa um pouco antes de me envolver diretamente com os vídeos. Você pode até dar como se você tivesse tido uma pensada, sabe? A minha história no audiovisual, na verdade, começa um pouco antes de me envolver diretamente com os vídeos. A minha história no audiovisual começa um pouco antes de... Você pode até encaixar umas palavras para você dar uma ideia de que eu tô pensando, isso, entendeu? Tipo, tá saindo natural o que eu tô falando. Minha história no audiovisual começa um pouco antes de me envolver diretamente com os vídeos. E se você colocar um na verdade antes de começar? A minha história no audiovisual, na verdade, começa um pouco antes de me envolver diretamente com os vídeos. A minha história no audiovisual... Eu já esqueci a palavra. Como é que é Na mesmo? verdade. Já coloca aí. Pra ser menos uma coisa que você vai pensar. Essas oscilações da voz, tá vendo? A minha história no audiovisual... Na verdade, começa, tipo, eu já puxei pro agudo para dar a ideia de que eu tô pensando e falando naturalmente com você. A minha história no audiovisual, na verdade, começa um pouco antes de me envolver diretamente com os vídeos. Você tá vendo que a minha expressão acompanha o que eu tô falando? Porque a minha expressão traz naturalidade pra voz. Então, é importante você tentar trazer também um pouco de expressão. Porque a sua voz, ela vai acompanhar a expressão do seu rosto. A minha história no audiovisual, na verdade, começa um pouco antes de me envolver diretamente com os vídeos. Tá, mas aí você falou assim, você não deu uma pausa. Você não deu uma pausa de você pensar. Porque a gente, quando pensa, a gente dá uma pausa de um segundinho assim e volta, você entendeu? A minha história no audiovisual, na verdade, começa um pouco antes de me envolver diretamente com os vídeos. Você já emendou a galopeira. A minha história no audiovisual, vírgula... Na verdade, começa um pouquinho antes de me envolver diretamente com os vídeos. A minha história no audiovisual, na verdade, começa um pouco antes de me envolver diretamente com os vídeos. Não. A minha história no audiovisual, tipo, eu ia continuar aqui, mas na verdade eu vou por aqui. Eu vou contar. A minha história no audiovisual, na verdade, começa um pouco antes de mexer com vídeo, você entendeu? A minha história no audiovisual, na verdade, começa um pouco antes de me envolver diretamente com os vídeos. Melhorou? Mas não tá bom, né? Mas dá pra fazer mais uma vez. A minha história no audiovisual, na verdade, começa um pouco antes de me envolver diretamente com os vídeos. Imagina que você tá indo num caminho, aí você foi pra outro. A minha história no audiovisual, na verdade, começa um pouco antes... Você tá indo muito rápido. Dá uma pausa. Qualquer coisa, na edição, eu corto o áudio e separo mais um pouco ou então junto mais. Tá. A minha história no audiovisual, na verdade, começa um pouco antes de me envolver diretamente com os vídeos. Anima. Porque você tá falando a primeira frase. Então, começa o vídeo lá em cima. Começa o vídeo lá em cima, tá? A minha história no audiovisual, na verdade, começa um pouco antes de me envolver diretamente com os vídeos. Os primeiros segundos, principalmente quando você vai contar a sua história, a sua primeira frase vai trazer a minha reação. Se a sua primeira frase tá trazendo numa frequência pra cima, eu já vou, opa, que massa, que história legal. Ou então, que empolgante a forma como a pessoa tá contando. Às vezes a história nem precisa ser demais, mas a forma como a pessoa conta.
Ou se você começa a sua história com uma frequência para baixo, já... Ou então... Tá. E aí, já começa até a balançar a perna para terminar. Então, a sua história, se você vai contar a sua história, seria interessante você já trazer ela para cima. Então, já começa empolgado. A minha história no audiovisual, na verdade, ela começa muito antes de se envolver com vídeo. Que o texto eu não decorei. Vamos ver. A minha história no audiovisual, na verdade, começa um pouco antes de me envolver diretamente com os vídeos. Você pode até, tipo, dar uma risadinha, sabe? Tipo, na verdade, tipo, é uma história engraçada, sabe? Começa mesmo antes de eu me envolver com os vídeos. A minha história no audiovisual, na verdade, começa um pouco antes de me envolver diretamente com os vídeos. Gostei. Melhorou? Melhorou. Esse sou eu quando tinha um bar. Se chamava Arlequim Bar. Quando você fala, você vai apresentar o seu bar, você diminui um pouco a velocidade para você dar ênfase no nome, tá? Porque ali você está apresentando. Então você diminui um pouco a velocidade e gesticula um pouquinho mais. Se chamava Arlequim Bar. Esse sou eu quando tinha um bar. Se chamava Arlequim Bar. Não ficou bom. Não. E você tem que falar mais animado. Esse sou eu. Né? Esse sou eu quando eu tinha um bar. Esse sou eu quando tinha um bar. Que se chamava Arlequim Bar. Tá, mas você tá cortando um pouco as palavras aí. Esse sou eu quando tinha um bar. Se chamava Arlequim Bar. Agora ficou mecânico. Esse sou eu quando tinha um bar. Esse sou eu quando tinha um bar. Se chamava Arlequim Bar. Você pode falar mais animado e com um sorriso no rosto. Quando a gente fala sorrindo, sai diferente a nossa voz também. Porque o formato que fica a nossa boca, ele sai de uma forma que a gente reconhece que a pessoa tá falando de uma maneira feliz. Então, fala sorrindo. Esse sou eu quando tinha um bar. Se chamava Arlequim Bar. Esse sou eu quando tinha um bar. Se chamava Arlequim Bar. Sorrindo. Eu tô sorrindo. Esse sou eu quando tinha um bar. Se chamava Arlequim Bar. Mais uma vez. Esse sou eu quando tinha um bar. Se chamava Arlequim Bar. A entonação traz um pouco pro agudo às vezes, porque quando a gente traz pro agudo, quando a gente fica feliz, a gente costuma Empolga, trazer, né? a nossa voz um pouco para cima. Então, traz um pouco para cima. Esse sou eu quando eu tinha um bar. Se chamava Arlequim Bar. Esse sou eu quando tinha um bar. Se chamava Arlequim Bar. Sorrindo. Sorrindo e traz um pouco pro agudo. Esse sou eu quando tinha um bar. Se chamava Arlequim Bar. Mostra pra mim. Esse sou eu quando eu tinha um bar. Se chamava Arlequim Bar. Esse sou eu quando tinha um bar. Se chamava Arlequim Bar. Você tá vendo quando gesticula fica mais natural? Então, traz esses gestos pra você pra te ajudar, porque ele realmente ajuda muito. Eu gravo fazendo gestos, caras e bocas. De novo, dá uma olhada em vídeos e making-offs de dubladores, como que eles gravam as vozes. É muito importante vocês verem como eles reagem, para você não achar que é balela. Realmente, as expressões, elas trazem muita expressão para sua voz também. A ideia do bar era trazer experiências de troca para a comunidade de Campo Grande. Você falou lendo. Eu não quero que a pessoa que assista Deixa eu só separar aqui. perceba que você está lendo. Você está falando da sua vida. Você nem precisa ler. Você só escreveu para poder organizar as ideias. Você entendeu? Mas a pessoa que está te assistindo, ela não pode perceber que você está lendo. A ideia do bar era trazer experiências de troca para a comunidade de Campo Grande. Você pode falar num tom como se você estivesse vendendo a sua ideia. A ideia do bar era trazer experiências de trocas para a comunidade de Campo Grande. Como, por exemplo, as ações que criei, Amigos dos Velhinhos e Batalha de Bandas. A ideia do bar era trazer experiências de troca para a comunidade de Campo Grande. Como, por exemplo, as ações que criei,
Amigos dos Velhinhos e Batalha entre Bandas. Não. A ideia do bar era trazer experiências de troca. Tá lendo ainda. A ideia do bar era trazer Tá experiências de lendo troca. ainda. E como é que é? Sabe quando você pensa e você... A ideia do bar era trazer experiências de trocas para a comunidade de Campo Grande. A ideia do bar era trazer experiências de troca para a comunidade de Campo Grande. Então, agora você tem que articular melhor o que você falou. A ideia do bar era trazer experiências de troca para a comunidade de Campo Grande, como por exemplo as ações que criei. Na sua voz eu consigo ver que você tá assim, travado. Solta o peito, relaxa, respira. Até isso atrapalha, né? Isso dá pra tenso, sentir, né? dá pra sentir a tensão na voz da pessoa. Né? Como é igual o vídeo que a gente rodou sobre o telefone. A gente sente pelo telefone como que a pessoa tá do outro lado, só de ouvir a voz dela. Então, relaxa o ombro. Você tá segurando muito a sua voz aqui e você tá muito tentando mecanizar. Eu sei que eu tô passando muita dica que pra você, às vezes, pode acabar te travando. Então, vamos trazer aquela ideia de gesticular e de... Me conta a sua história. Eu vou ler por cada trechozinho aqui, então, para não ler tudo uma vez. Tá, Até Campo Grande. tá. A ideia do bar era trazer experiências de troca para a comunidade de Campo Grande. Entendeu? Esse Tá muito é jornalístico. o seu padrão de fala quando você tá lendo. É. Não lê, só entende essa fala, vira pra mim e me fala. A ideia do bar era trazer experiências Vou de te perguntar troca. e você me responde. De troca? Breitner, qual que era a ideia do bar? A ideia do bar era trazer experiências de troca entre a comunidade de Campo Grande. Beleza. Você só precisa melhorar um pouquinho mais a sua dicção, que você falou algumas palavras meio enroladas. De novo. Qual que era a ideia do bar? A ideia do bar era trazer experiências de troca para a comunidade de Campo Grande. Tá muito, muito assim, ó. É como se você estivesse conversando. Quando a gente está conversando, várias vezes a gente... naturalmente, várias vezes a gente traz entonações diferentes para a voz. Traz um agudo para a palavra ideia. A ideia do bar era trazer... A ideia do... Começou a ver que trava, que tá travando, faz o aquecimento de novo. A ideia do bar era trazer experiências de troca para a comunidade de Campo Grande. Como, por exemplo, as ações que criei, Amigo dos Velhinhos e Batalha entre Bandas. Como, por exemplo, as ações que criei, Amigo dos Velhinhos e Batalhas de Bandas. Abre a boca para falar. Como, por exemplo, as ações que criei, Amigos dos Velhinhos e Batalha entre Bandas. Você tem um problema de segurar a sua voz aqui, ó. Como, por exemplo, solta e lembra que você já Diafragma. foi músico e você usa o diafragma. Como, por exemplo, as ações que criei, Amigos dos Velhinhos e Batalha entre Bandas. Agora foi. Onde convidei bandas que tocavam no bar a participar da arrecadação. Não tá legal essa construção dessa frase. Não. Isso acontece às vezes também. Você faz o roteiro, aí na hora de gravar você percebe que fica... Você falando em voz alta fica meio estranho. Então, por isso que eu falo que na hora de você construir o seu roteiro, é bom você ir escrevendo e ir lendo em voz alta. Porque, às vezes, você falando em voz alta, não fica tão boa a construção daquela frase. E também não tão fácil para sua dicção. Às vezes, você percebe que você pode trocar por uma outra palavra ou trocar uma ordem de alguma coisa para você falar de forma mais natural. E lembre-se também de tomar água sempre, quando está falando. Senão as cordas vocais vão travando também, mais ainda. Onde a gente estava ali, a banda, né? É como se você tivesse um plano mirabolante, sabe? Tipo, eu tô te contando um plano mirabolante. A banda que mais arrecadasse alimentos pro asilo São João Bosco, no final iria ganhar a gravação de um clipe. E fala de uma forma feliz, sabe? Tipo, no final ia ganhar a gravação de um clipe.
A banda que mais arrecadasse alimentos para o asilo... Opa. Você tem que trazer a ideia de que, sim. cara, olha quão incrível essa ideia, cara. Olha a empolgação na voz, você entendeu? A empolgação vende muito a sua ideia. Então, traz empolgação para sua voz. É lógico que você não vai falar o seu texto inteiro na empolgação, porque tudo que é linear, a pessoa acostuma e já fica falso, sem graça, porque a gente oscila... Porque a gente oscila em tudo, cara. Em tudo. Na entonação, na expressão, em tudo a gente oscila. Então... dê as osciladas no tempo certo. Essa daqui é uma ideia que ele teve. Então, traz empolgação para o resultado que ia trazer. A banda que mais arrecadasse alimentos para o asilo São João Bosco, no final iria ganhar uma gravação de um clipe. Gravação de um clipe. A banda que mais arrecadasse alimentos para o asilo São João Bosco, no final iria ganhar uma gravação de um clipe. Você não sorriu. Internamente, tô dando risada aqui. Não. A banda que mais arrecadasse alimentos para o asilo... Esse é o negócio. A pessoa que está te assistindo, ela não tem que... ela não é obrigada a pensar, a adivinhar o que você está pensando internamente. Você tem que externar para a pessoa. Então, traz para fora. A banda que mais arrecadasse alimentos para o asilo São João Bosco, no final iria ganhar uma gravação de um clipe. Cadê o sorriso? A banda que mais arrecadasse alimentos para o asilo São João Bosco, no final iria ganhar a gravação de um clipe. Tá melhor. E foi aí que acabei acompanhando as gravações e nunca mais parei. E foi aí que acabei acompanhando as gravações e nunca mais parei. Sua voz tá aqui de novo. Diafragma. E eu sempre tive esse problema com diafragma. Sempre é. Então, respira por aqui por um tempo, para o seu corpo entender que é aqui que tem que ficar. E foi aí que acabei acompanhando as gravações e nunca mais parei. E foi Pode aí... falar sorrindo também. E foi aí que acabei acompanhando as gravações e nunca mais parei. E foi aí que acabei acompanhando as gravações e nunca mais parei. Tá difícil pro Breitner sorrir no final igual eu fiz. Cadê? Fazer... E foi aí que acabei acompanhando as gravações e nunca mais parei. Tá difícil para ele fazer isso. Então, a gente vai trazer de uma forma que fique mais natural para ele. Ao invés de trazer sorrindo, você pode trazer como uma ênfase. Como uma ênfase de, tipo... É isso aqui e agora vai começar a história. Você entendeu? Então, e foi aí que acabei acompanhando as gravações e nunca mais parei. E foi aí que acompanhei... Opa, que acabei. E foi aí que acabei acompanhando as gravações e nunca mais parei. Gostei. Todo aquele trabalho que um produtor faz, de correr atrás de tudo para as gravações, acabou me deixando apaixonado pelo audiovisual. Acabou me deixando apaixonado pelo audiovisual. Acabou me deixando apaixonado pelo audiovisual. Apaixonado. Dá uma ênfase de que você está trazendo um sentimento intenso ali para aquilo. Aquilo ali te cativou muito. Então, a paixão resume o que você sente pelo audiovisual. Acabou me deixando apaixonado pelo audiovisual. Tá, mas agora eu acho que você deu uma entonação Muito, né? diferente da frase anterior. Então, seria interessante você gravar a frase inteira. Todo aquele trabalho que um produtor faz, de correr atrás de tudo para as gravações, acabou me deixando apaixonado pelo audiovisual. Tá. Fala esse de correr atrás de tudo, como se você tivesse, tipo, sabe esse negócio de correr atrás de tudo? Entendi. Todo aquele trabalho que um produtor faz... A sua voz tá aqui de novo. Vem, traz pra cá. Tá, toda vez que aquele... Então, tira essa tensão da sua voz e traz a naturalidade. Todo aquele trabalho que um produtor faz de correr Ainda atrás tá. de correr atrás de tudo, para as Solta o gravações, tá.
Todo aquele trabalho que um produtor faz de correr atrás de tudo... Opa, Gesticula. Não tem problema você gesticular. é que eu tenho que ajustar isso aqui, ó. Então ajusta, porque Agora eu tô batendo a mão. gesticular com a mão traz a naturalidade que você precisa. Então, por exemplo, quando você vai falar de todo aquele trabalho de produtor, sabe? Aquela correria e tudo mais, e tal, e blá, 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 blá. Então, isso aí me deixou apaixonada pelo audiovisual. Todo aquele trabalho que um produtor faz de correr atrás de tudo para as gravações acabou me deixando apaixonado pelo audiovisual. Super lido. Super lindo. Relaxa o ombro. Todo aquele trabalho que um produtor faz de correr atrás de tudo para as gravações... Você tá comentando. Todo aquele trabalho que produtor faz, de ficar correndo atrás de gravações, me deixou apaixonada pelo audiovisual. Todo aquele trabalho que um produtor faz de correr atrás de tudo para as gravações acabou me deixando apaixonado pelo audiovisual. Tá lido. Você tinha feito muito bom antes. Todo aquele trabalho que um produtor faz de correr atrás de tudo para as gravações... Todo aquele trabalho que um produtor faz de correr atrás de tudo para as gravações... Todo aquele trabalho que um produtor Deixa eu selecionar faz aqui. de correr atrás, sabe? De correr atrás das coisas, essa correria gostosa. Todo aquele trabalho que um produtor faz de correr atrás de tudo para as gravações acabou Você só me tá deixando... dando pausa, amor. Você não tá dando entonação. Você não tá trazendo sentimento pro que você tá falando. Eu não tô acreditando no que você tá falando. Todo aquele trabalho que um produtor faz de correr atrás de tudo para as gravações acabou me deixando apaixonado pelo audiovisual. Traz Para. uma entonação mais aguda, sabe? Daquela correria, sabe? Me deixou apaixonado pelo audiovisual. Não fala essa parte final, senão fica com ele na cabeça. Aí foge os meios, entendeu? Todo aquele trabalho que um produtor faz de correr atrás de tudo para as gravações acabou me deixando apaixonado pelo audiovisual. Melhorou. Mais uma frase que deu certo. Por que eu tô batendo palma quando ele finaliza uma frase? Porque eu sei que na edição eu vou me lascar tentando achar qual que é o áudio certo ali, né? Porque eu saio primeiro cortando o áudio e eu vou vendo pela modulação dele. E quando tem esses picos, eu sei que logo antes tem o áudio que valeu. Então eu marco uma claquete ali. Isso já é uma dica para vocês, se quiserem usar também. Não fica parando toda vez que você erra. Manda direto, a não ser que você esteja gravando um vídeo em 4K para poder colocar no seu computador e você acha que seu computador não vai aguentar um vídeo desse tamanho em 4K, aí ou você não grava em 4K ou então você corta a cada 5 minutos, não sei. Mas a gente grava direto, porque daí a gente só sinca uma vez o áudio que a gente está gravando separado ali no gravador. A gente sinca uma vez só o áudio com o vídeo e aí já emenda a galopeira e já vai limpando e cortando certinho. Agora, se você toda hora ficar parando a gravação, você vai ter que toda hora estar sincando ali na edição. Então, dá muito mais dor de cabeça. Então, a gente já emenda a galopeira e já vai direto. Daí pra frente, comecei a aprender a gravar vídeos. Daí pra frente, comecei a aprender a gravar vídeos, iluminação, captação de áudio, edição de vídeos e pilotar um drone. Tô dando uma pausa porque vai ficar colocando vários áudios, né? Com pausas de qualquer forma. Várias imagens, né? Eu tô pensando assim, se a gente tem imagem vídeos. de cada coisa. Do drone tem. Da Edição, não sei se tem. Captação de áudio tem. Iluminação, deve ter alguma coisa. captação de áudio tem? Tem, quando eu tava com som lá, filmando você e olhando a câmera. Meu primeiro trabalho foi na produção de um clipe com a banda ganhadora da Batalha de Bandas, a Whisky de Segunda. Fala empolgado, sabe? Pô, sua carreira é tão legal. O Entendeu? problema é eu falar empolgado. Então, Porque eu não falo empolgado. você não acha sua carreira legal? Vai. Meu primeiro trabalho foi na produção de um clipe com a banda ganhadora. Já travei.
Meu primeiro trabalho foi na produção de um clipe com a banda ganhadora da Batalha de Bandas, a Whisky de Segunda. Deu bom? Tá bom. Que abordamos o tema abandono de animais. Que abordamos o tema abandono de animais. Que abordamos o tema abandono de animais. Que abordamos Dá uma ênfase no tema. Que abordamos o tema abandono de animais. Fala de novo. Abandono de animais. Abandono de animais. E também no lançamento do clipe, arrecadamos rações para a ONG Cão Feliz. Logo depois, participei na produção de alguns trabalhos da banda O Santo Chico. O Santo Chico. Logo depois, participei na produção de alguns trabalhos da banda O Santo Chico. De novo. Logo depois, participei na produção de alguns trabalhos da banda O Santo Chico. A voz aqui, tá? Tá. Logo depois, participei na produção de alguns trabalhos da banda O Santo Chico. Beleza. Obrigado. Tive também um restaurante chamado Roscovo Restaurante, onde criamos e realizamos o evento cultural aberto para Campo Grande, chamado Campão Cultural. Tive também um restaurante chamado Roscovo Restaurante, onde criamos e realizamos evento cultural aberto para Campo Grande, chamado Campão Onde Cultural. realizamos, de novo. Tive também um restaurante chamado Roscovo Restaurante, onde criamos e realizamos evento cultural aberto para Campo Grande, chamado Campão Cultural. Chamado Campão Cultural. Chamado Campão Cultural. Campão Cultural. Campão Cultural. Gostei. É como se você estivesse apresentando um espetáculo, sabe? Entendeu? Tipo como se você fosse um mágico. Campão Cultural. Entendeu? Uhum. Campão Cultural. Entendeu? Um evento onde houve trocas de experiências como shows de vários artistas, palestras, cursinhos, feirinhas de comidas regionais e artesanatos. Não é assim? Não. Achei que tava Traz tão bom. ânimo. Traz ânimo. Vai. Um evento onde houve trocas de experiências como shows de vários artistas, palestras, cursinhos, feirinhas de comidas regionais e artesanatos. Traz pra cima. O seu vídeo já caiu um pouco a frequência. Volta pra cima. Olha como que foi legal esse evento. Foi Campão Cultural. Campão Cultural. Aí você traz pra cima de novo. Lembra, oscilar. Um evento onde houve trocas de experiências como shows de vários artistas, palestras, cursinhos. Parece Não tá vídeo pra baixo, institucional. não. Mas não tá pra Palestras. Nananana, nananana. baixo. O quê? Sorriso. Mas eu não sorrio. Um evento onde houve trocas de experiências como shows de vários artistas, palestras, cursinhos, feirinhas de comidas regionais e artesanatos. Agora deu? Faz total diferença quando sai o áudio assim, feirinhas de comidas regionais e artesanatos. Feirinhas de comidas regionais e artesanatos. Dá muita diferença no áudio. Então, quando você fala sorrindo, você muda a frequência da voz que está sendo narrada. Participei também na produção do clipe da banda Whisky de Segunda, com o tema Violência contra as Mulheres. Também fiz produção no clipe Crazy Girl e produção do clipe Shake Me, com a participação especial do músico americano Guy King. Traz uma entonação mais aguda às vezes. E produção do clipe Shake Me. Produção do clipe Shake Me, com a produção especial do músico americano Guy King, buscando promover a conscientização sobre a inclusão social, estrelado por jovens com síndrome de Down. Todos os clipes da Whisky de Segunda tiveram repercussão sobre os temas sociais abordados. Você vai dar ênfase em repercussão e sociais, porque o edital preza muito isso. Vai. Todos os clipes da Whisky de Segunda tiveram repercussão sobre os temas sociais abordados.
Em meio à pandemia, fizemos um vídeo para quem estava em quarentena. A ideia era ensinar uma receita de chipa. Você tá falando... A ideia era ensinar... É fluido. A ideia era ensinar uma receita de chipa. Tá. Em meio à pandemia, fizemos um vídeo para quem estava em quarentena. A ideia era ensinar uma receita de chipa. Um prato com importância cultural sul-mato-grossense e entreter em meia tensão, contando a história que a Larissa teve com Manuel de Barros. Contando a história que a Larissa teve com Manuel de Barros. Contando a história que a Larissa teve com Manuel de Barros. Contando a história que a Larissa teve com Manuel de Barros. A ênfase é no Manuel de Barros. Contando a história que a Larissa teve com Manuel de Barros. Nesse mesmo tempo, produzimos o curta-metragem Fim de Jogo. Nesse mesmo tempo, produzimos o curta-metragem Fim de Jogo. Fiz parte da produção e drone de alguns clipes do artista Little Jeff. Porque esse Little Jeff, você tá apresentando Little Jeff. Ah, tá. Tipo, Little Jeff. Aí, tipo, vai rodar o vídeo. Então, você tá chamando. Entendeu? Fiz parte da produção e drone de alguns clipes do artista Little Jeff. Beleza. Aí E daí vai rodar os trechos do vídeo. Esses aqui, né? É. Você deu uma entonação de que você chamou pra rodar. Tá, isso aqui não precisa falar os nomes, né? Vai estar lá. Não, vai estar escrito. E tive a oportunidade de fazer a produção e drone do clipe do artista americano Breezy, direto de Chicago. Eu tenho que dar uma pausa antes, né? E tive a oportunidade de fazer a produção e drone do... O quê? Produção. E tive a oportunidade de fazer a produção e drone do clipe do artista americano Breezy, direto de Chicago. Direto de Chicago. Isso, de novo. Direto de Chicago. Eu acho que um pouco mais alto. Direto de Chicago. Direto de Chicago. Tá, agora eu tenho várias opções pra usar. Utilizando a nossa cidade morena como cenário para o seu clipe. Utilizando a nossa cidade morena como cenário para o seu clipe. Mais uma vez. Utilizando a nossa cidade morena como cenário para o seu clipe. Dá uma ênfase, porque você tá mostrando isso pro pessoal, pro governo. Então, você tem que mostrar que você levou a nossa cidade para fora do país. Você entendeu? Então, você dá uma ênfase utilizando a nossa cidade morena como cenário para o seu clipe. Utilizando a nossa cidade morena como cenário para o seu clipe. De novo? Uhum. Utilizando a nossa cidade morena como cenário para o seu clipe. Tá, você trouxe uma frequência mais baixa. Agora traz uma opção de frequência mais alta. Tá. Utilizando a nossa cidade morena como cenário para o seu clipe. Fala sorrindo. Utilizando a nossa cidade morena como cenário para o seu clipe. O que acontece? Às vezes a gente pode gravar umas 3 opções de entonação de voz. Aí, na hora da edição, você vê o que casou mais com aquele trecho. Porque a música aqui vai dar uma quebrada. Eu vou subir o som do trecho, vou colocar um sobe-som do trecho do clipe. Então, às vezes, o trecho do clipe pede uma entonação um pouco mais alta, uma frequência um pouco mais alta, né? Ele tá falando aqui, e aí já vem com uma frequência em cima, e aí não casa direito com a narração dele. Então, grava quando você... por isso que é importante fazer o roteiro, porque você já meio que vai prevendo o que você vai colocar. Se você vai colocar um sobe-som que você sabe que é um pouco mais alta, já grava umas 3 opções, né? De uma coisa mais baixa, uma mais misteriosa e uma mais alegre. Então, aqui, eu quero ter essa opção na edição. A melhor coisa é você ter opção na edição. Na edição, você vai conseguir realmente sentir qual que é o feeling certo naquele momento. Também ajudei na divulgação de pequenos empreendedores de Campo Grande. Agora fala feliz e orgulhoso. Também ajudei na divulgação de pequenos empreendedores de Campo Grande. Isso, desse jeito, só que menos enrolada a palavra. Também ajudei na divulgação de pequenos empreendedores de Campo Grande. Feliz, vai. Também ajudei na divulgação de pequenos empreendedores de Campo Grande. Mas você tá falando ideia. Também ajudei. Você tá caindo no final. Tá. Se você tá falando feliz, não caia no final. Também ajudei na divulgação de pequenos empreendedores de Campo Grande.
Também Foi pausado, ajudei. né? E tá truncado, tem que falar fluido. Também ajudei na pequena. Não. Também ajudei na divulgação de pequenos empreendedores de Campo Grande. Também ajudei na divulgação de pequenos empreendedores de Campo Grande. Tá vendo, seu safado, como que você sabe fazer? Ajudei a contar várias histórias. Fiz produção no curta-metragem em homenagem ao Manuel de Barros. Retrato do artista quando coisa. Retrato do artista quando coisa. Retrato do artista quando coisa. Um filme que tem viajado mundo afora. Um filme que tem viajado mundo afora. Um filme que tem viajado mundo afora. Produção no vídeo de campanha contra a violência da mulher. Esse é um vídeo que vai rodar logo em seguida, então ele é um vídeo mais tenso. Então aqui você tem que trazer uma frequência que já vai igualando para a pessoa já se preparar para o vídeo que vai rodar. Produção de vídeos sobre violência contra a mulher. Fiz produção no vídeo em homenagem a Campo Grande. Fiz produção no vídeo em homenagem a Campo Grande. Além de produzir e ensinar, juntamente com a minha sócia Larissa Neves, um curso de audiovisual onde pessoas comuns podem aprender a produzir vídeo desde o zero e como divulgá-los através do tráfego pago. E como divulgá-los de maneira correta. Porque tem muita gente que impulsiona errado ainda. Quer dizer, só impulsiona, não faz o tráfego pago, né? Além de produzir e ensinar juntamente com minha sócia Larissa Neves um curso de audiovisual. Aqui você vai trazer um ânimo. Além de produzir um curso, gente, badalo. É Entendeu? isso que eu ia falar, É isso tá aí. quase um badalo aí. Vai. Nossa, que Mas badalo. traz esse ânimo aí, porque é coisa boa. Que loucura. Vai. Além de produzir e ensinar... Sorrindo. Tô sorrindo. Pelo menos o além. Além de produzir. Além de produzir e ensinar Sorri. junto... Mas eu tô sorrindo. Não, você tá fazendo assim. Além. Além de produzir e ensinar juntamente com minha sócia Larissa Neves um curso de audiovisual. Onde pessoas comuns podem aprender a produzir vídeo desde o zero e como divulgá-los de maneira correta através do tráfego pago. Onde pessoas comuns podem aprender a produzir vídeo desde o zero e como divulgá-los de maneira correta através do tráfego pago. Quer que eu lê de novo? Não, tá bom. Nem todo mundo sabe exatamente o que sempre quis fazer. Já tive banda, já fiz artes, depois tentei fisioterapia, quase terminei veterinária, mas ainda faltava algo. Já tive banda, já fiz artes, depois tentei fisioterapia, quase terminei veterinária, mas ainda faltava algo. Mas ainda faltava algo. Mas ainda faltava algo. Mas ainda... Pausa. Faltava algo. Mas ainda faltava algo. A pausa é muito importante também, porque ela traz naturalidade. Mas ainda... Eu tô pensando, parei um pouco. Faltava algo. Então, a pausa, ela traz naturalidade também na hora certa. Foi com um vídeo que a falta se... Vou tirar Foi o mais com e um vou colocar vídeo- E. Foi com um vídeo que o que faltava se completou. E foi com o vídeo que o que faltava se completou. Foi no audiovisual que enxerguei um propósito de emocionar, compartilhar histórias e servir. E servir. O servir se traz finalização. E servir. Foi no audiovisual que enxerguei um... Eu vou ter que começar desde o começo. Não, tá certo. Foi no audiovisual que enxerguei... Um propósito... Emocional. Foi no audiovisual que enxerguei... Tá saindo enxerguei. Abre a boca pra falar. Ah, enxerguei. Que Enxerguei. Quando você vê que a palavra ela não tá saindo completamente formada, você lê exageradamente antes de você gravar. Então, por exemplo, ele tá tendo problema com enxerguei. Então, o que vai te ajudar agora é você exagerar, falar exagerado antes de gravar. Foi no audiovisual que enxerguei
entendeu? Você exagera pra abrir tudo, porque na hora de você falar, ele vai abrir um pouquinho mais de forma natural. Foi no audiovisual que enxerguei Abre mais. No enxerguei que tá dando problema e você não abriu direito. Enxerguei. Não. Um propósito de emocionar. Foi no audiovisual que enxerguei um propósito de emocionar. Isso é o propósito. Foi no audiovisual que enxerguei um propósito de emocionar. Mas aí o emocionar foi rápido, emocionar. Tá. Foi no audiovisual que enxerguei um propósito de emocionar. Contínuo. Emocionar, vírgula, compartilhar. E você vai falar mais umas 2 coisas ainda. Então, você não finaliza. Porque uma coisa é você falar, foi no audiovisual que enxerguei um propósito de emocionar. Não. De emocionar, compartilhar. Entendeu? Foi no audiovisual que enxerguei um propósito de emocionar, compartilhar histórias e servir. Tá. Mas tá muito... Não. Foi no audiovisual que enxerguei um propósito de emocionar, compartilhar histórias e servir. Foi no audiovisual que enxerguei um propósito de emocionar, compartilhar histórias e servir. Às vezes, quando você vai gravar a frase já pela metade, às vezes você esquece a emoção que você estava trazendo. Então, vamos gravar de novo essa frase anterior. Mas foi com o vídeo que o que faltava se completou. E foi com o vídeo que o que faltava se completou. Foi no audiovisual que enxerguei um propósito de emocionar, compartilhar histórias e servir. Fala só de novo, emocionar. Emocionar. Emocionar, compartilhar histórias e servir. Tá. Nessa parte, a gente caiu o vídeo, porque é a parte mais emotiva do vídeo. A gente vai finalizar de uma forma muito emotiva, né? Que é o que trouxe o significado, o audiovisual para o Breitner. Então, como a gente vai trazer a parte mais emotiva, a gente vai caindo, trazendo o vídeo e caindo com a frequência da narração. Nisso, eu já estou pensando que eu vou colocar uma trilha um pouco mais emotiva, um pouco mais lenta e imagens mais emocionantes também. Todas as pessoas... Ah, não, isso aqui não é falado. Isso aqui vai ser só a narração. Narração não, escrita lá, né? Vai ser o GC. O texto, Aí vai terminar com uma frase do Martin Luther King. É isso, então. A gente gravou o servir, foi a última palavra do texto e ele finalizou, ele fechou. E servir. Então, você terminou o vídeo. Não tem problema o vídeo terminar embaixo, tá, gente? Principalmente se é um vídeo que você tá trazendo emoção. Porque você vai trazer... A sensação que a pessoa vai ter é que você trouxe pra baixo e a pessoa vai... Ela vai te acompanhar. A ideia é ela te acompanhar assistindo e ela fechar junto com você. E na hora que acabar o vídeo, ela... Uau! Entendeu? Tipo, ela vai trazer a respiração dela pra cima e vai... E ainda vai ler uma frase que combina exatamente com a última frase dele. Então, se vocês quiserem ver, a gente vai deixar o vídeo aí embaixo. Pode ser? A gente pode deixar seu vídeo embaixo? A gente vai deixar o vídeo embaixo aí do que a gente mandou pro edital da trajetória do Breitner para vocês terem uma ideia de como que ficaram as imagens em cima dessa narração, que foi de acordo com o que a gente pensou no roteiro. E as trilhas também que a gente escolheu, que vai de acordo com a frequência da voz dele também. Tem que estar, se tiver tudo alinhado, tudo certinho, você consegue levar a pessoa para dentro do vídeo e ela vai assistir de acordo com a frequência que você colocou no vídeo, né? Você faz um mix de sensações e um mix de química no corpo da pessoa, né? Ela vai sentir empatia, ela consegue sentir... Você vai gerar inúmeras químicas no corpo da pessoa. Ocitocina, endorfina, dopamina. Então, é muito legal essa mistura que você consegue fazer e perceber que é uma junção de várias coisas. É a sua voz, é as imagens que você coloca, é a trilha, é a iluminação que você pode estar fazendo.
Tem inúmeras coisas no vídeo que vai trazendo cada vez mais essas provocações, essas químicas no corpo de quem está assistindo. Então, espero que vocês tenham visto de uma outra perspectiva, né? O que a gente fez aqui, que foi... A gente trouxe tudo que você viu na aula anterior, nas aulas anteriores sobre voz, né? Entonação e tudo mais. E espero que tenha ajudado, de alguma maneira, vocês acompanharem aqui com a gente. Até a próxima aula. Até mais. Até a próxima aula.